Era suas mãos para cá, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o Senhor possa utilizar da boca do teu servo essa noite para falar tremendamente conosco, em nome do Senhor Jesus. Pai, nesse instante, Santo Deus, eu quero entregar, Santo Deus, nas tuas mãos, Santo Deus, a vida do pastor Daniel, Santo Deus. Deus, igualmente, Senhor amado, a sua casa, a sua família, Pai amado, todo sim, Senhor amado, que o serve, Santo Deus. Tudo, Santo Deus, o que é dele, Pai amado, quero entregar nas tuas mãos nesse instante, Santo Deus. Santo Deus, que ele possa, sim, Senhor amado, ser boca tua nessa noite. Que ele possa, sim, Senhor amado, ser instrumento teu nessa noite. Santo Deus, que ele possa, Santo Deus, passar a nós, Pai amado, tudo aquilo que o Senhor colocou em seu coração, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai amado. Santo Deus, igualmente, Pai amado, venha preparar os nossos corações para receber, Pai amado, uma porção nova, Pai amado, uma porção, Santo Deus, sim, Senhor amado, nova que vem de Ti, Santo Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Aqui nós te pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus. E coloca um pouquinho de retorno, coloca agudo aqui. Eu estou bem afônico. Que o Espírito Santo de Deus possa realmente ministrar nessa noite sobre os nossos corações, porque Ele não vai estar ministrando somente ao seu, não. Ele vai estar ministrando primeiramente ao meu, e depois Ele vai alcançar o seu coração nessa noite. E nessa noite a nossa vida ela pode ser transformada, a nossa mente ela pode ser renovada, se nós ouvirmos aquilo que o Senhor tem colocado sobre a minha vida para poder passar para a igreja. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, que possamos nesse momento ter a nossa mente totalmente sintonizada no Senhor, ligada no Senhor, senão de nada vai valer nós termos saído dos nossos lares para aqui estarmos. Essa palavra que o Senhor me deu, Ele acabou de dar nesse momento, porque o pregador que estava agendado, ele se confundiu e não veio. Então assim, é uma palavra fresquinha do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas, para a conversão da nossa mente. Para conversão. O que é conversão da nossa mente? Pode se assentar, por favor. O que é conversão? É mudar. Eu estou pensando de uma forma, e agora nessa noite o Senhor Ele veio, falou comigo, e eu mudei a minha forma de pensar. Eu não estou mais pensando da forma que eu estava, mas eu mudei o meu padrão, eu mudei a minha forma de pensar. Isso é conversão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se de repente você entrou nesse lugar e você veio com o pensamento que nada ia dar certo na sua vida, que você não sabe que rumo tomar, e você não sabe o dia de amanhã, e você não sabe o que fazer com a sua família, o que fazer com os seus negócios, o que vai acontecer depois. Nessa noite o Senhor diz para mim e para você: tranquilize-se, sossega a sua alma, eu cuido de todas as coisas. Assim diz o Senhor nessa noite, para nós tranquilizarmos os nossos corações, não nos preocuparmos com o amanhã, porque o amanhã, conforme diz a própria palavra do Senhor, e o Espírito Santo de Deus já está falando aos nossos corações, o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Por que se preocupar com o amanhã? Por que se preocupar se eu vou arrumar um emprego ou não? O Senhor Ele não tem cuidado de você? Por que se preocupar com o amanhã? Tem uma conta para pagar, tem o feijão para comprar que está caro, né? Tem o feijão. E o Senhor Ele tem deixado faltar o alimento, né? E nem no mercado tem? Eu não sabia disso. Então, não nos preocuparmos com o amanhã. Aí eu estava abrindo a Bíblia aqui, e a minha Bíblia ela é toda marcada, e tem alguns versos aqui que eu marquei. Tem uma pregação, tinha uma pregação aqui na minha Bíblia, de 2005. Eu falei, está aqui pronta a pregação. Quando eu li assim, eu não entendi nada da pregação. Eu falei, mas o que é isso?
E eu não entendi nada. Por quê? Porque Deus ele tem algo novo para as nossas vidas. Não é algo velho, é algo novo, algo para hoje. O Senhor ele tem a bênção, né? Ele tem a medida correta para hoje, sobre a minha e sobre a sua vida. Em 2 Crônicas 20, vamos ler lá, 2 Crônicas 20. Quem não sabe aonde está 2 Crônicas, está depois de 1 Crônicas. Depois de 2 Reis, antes de Neemias, antes de Jó. 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do verso de número 14. Tem duas formas de nós sairmos deste lugar hoje. A primeira forma é eu ouvir o que Deus está falando comigo e não dar ouvido ao que o Senhor falou e sair da mesma forma que eu entrei. Ou ouvir aqui, conforme a pastora está falando, ou ouvir aqui, ou ouvir aqui no coração. E a outra forma é você ouvir e fazer o que eu falei no início, converter o seu pensamento. Não, eu quero mudança, Senhor. Não, eu quero mudar de vida. Não, eu vou fazer diferente. Em nome do Senhor Jesus Cristo, e a minha vida vai mudar. Porque muitas vezes nós ficamos também esperando do Senhor, e o Senhor ele quer que nós venhamos tomar atitude. Então, verso 14 diz assim: então, todos acharam? Não? Quem não achou? 2 Crônicas 20, 14. Presta atenção, irmão. 2 Crônicas 20, 14. Me perdoa, já pedi perdão. 2 Crônicas 20, verso 14. Diz assim: então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse, quem que disse? Jaziel, certo? Jaziel. Ele disse o quê? Escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Escutem todos, inclusive o rei. Escutem todos. Assim lhes diz quem? O Senhor. Lembre-se sempre, quando você estiver ouvindo, quando você estiver lendo a palavra do Senhor, você traga para os dias de hoje. Presta atenção o que o Espírito Santo de Deus está falando aqui, ó. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, inclusive o rei Josafá. Escutem todos, o profeta disse. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme. Estava se espalhando uma notícia de que o exército que vinha enfrentá-los era enorme e eles não poderiam guerrear contra eles, porque eles seriam sucumbidos. Mas o Senhor ele falou que não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme. Pois, presta atenção, se não tiver gravado, grifa, se não tiver grifado, grifa aí na sua Bíblia aí, ó. Pois a batalha não é de vocês, mas de quem que é a batalha? De Deus. Por que você se preocupa, Camila? Olha aí para o seu irmão, fala para ele: por que você se preocupa? O exército é grande, a situação está muito difícil. Aí o Senhor te diz nessa noite, diz para mim, diz para você: a batalha não é sua, a batalha é minha. Diz o Senhor dos exércitos: a batalha é minha, vocês não precisarão lutar. Vamos ver aqui que está escrito mais para baixo, verso 16: amanhã a batalha é de vocês. Só que o que Deus fala assim, ó? O que ele falou aqui, ó?
amanhã desçam contra eles. Deus não está falando para ele assim, ó, fica quietinho no seu lugar, que a batalha é minha. Pode acordar a hora que você quer, pode dormir, pode levantar a hora que você quer. Deus não está falando isso aqui. Deus está falando o que aqui? Levantem-se e marche contra eles. Amanhã desçam contra eles. Amanhã desçam contra eles. Amanhã leve o currículo. Amanhã ligue para aquele cliente. Amanhã levante cedo e faça aquela oração de conversão para o seu filho. Creia no Senhor. O Senhor, Ele diz o quê? Que se nós crêssemos, nós e a nossa casa seria alcançados. Seríamos todos alcançados. E nós vemos a situação, vemos a depravação desse mundo terrível, e nós pensamos assim, não tem mais jeito. Será que eu vou morrer sem ver a salvação da minha casa? Pensamos dessa forma. E Deus, Ele fala o quê? Amanhã desçam, verso 16, amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Mas Deus estava falando para esse povo aqui ainda enfrentar o exército enorme no deserto. No deserto não tem água. No deserto, quando dá aquele vendaval, vocês já viram? Eu nunca fiquei no deserto no vendaval, mas eu já vi em filmes e vocês também já viram. É sequíssimo, aquele vendaval, areia para todo lado. E Deus está falando o quê? Vai para o deserto lutar contra esse exército, porque eu vou estar à frente. E olha no verso 17, confirmando, diz o quê? Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Como é que é? Só tomar posição. Pastor Daniel precisa pregar? O Espírito Santo de Deus, Ele está revelando ao seu coração de maneira uniforme para que a igreja inteira entenda. Manter posição, estar firme, se colocar como, sabe, soldado do Senhor, ir à frente, confiar, porque é o Senhor quem dá a vitória. É o Senhor quem dá a vitória. Só que Ele diz o quê? Lá no Novo Testamento Ele fala o quê? Que nesse mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você vai passar pelo deserto, mas não vai passar pelo deserto sozinho. É o Senhor quem vai dar essa vitória nas nossas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. A batalha não é sua, a batalha é de Deus, conforme nós vimos no verso anterior. E o verso 17 vem confirmar: vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições. Aonde que Deus está falando para você tomar posição? Aonde, irmão? Traz a sua memória aí. Aonde é que você precisa tomar posição? Aonde você precisa ficar vigilante? Aonde você precisa ficar firme? Deus fala com esse povo aqui no Antigo Testamento, o povo de Judá, e fala conosco aqui. Qual é a posição que nós devemos tomar como homens e mulheres de Deus? Qual é a posição que nós devemos tomar? Aonde você tem se colocado? Aonde você tem se posicionado? Aonde? E onde você tem se posicionado? Deus, Ele tem te usado? Deus, Ele tem dado vitória? Agora traz também à sua mente aquilo que dá esperança, porque muitas vezes nós afrouxamos e acabamos retornando e não enfrentamos o exército, não enfrentamos a situação quando estamos posicionados. Por quê? Porque nós não trazemos à nossa memória todas as vitórias que o Senhor já conquistou por nós, todas as vitórias que nós
mesmos já tivemos no passado. Traz a sua memória e veja quanto o Senhor tem te abençoado. Quanto que Deus tem te abençoado? Traz a memória. Quanto o Senhor tem te livrado? Quanto o Senhor tem te guardado? Quanto o Senhor tem feito milagres na sua vida? Aí nós esquecemos de tudo que Deus fez, esquecemos de tudo, colocamos culpa no outro, né? Colocamos a culpa no outro, falamos que sempre a culpa é do outro e esquecemos de tudo. E aí acabamos baixando a cabeça: não vai dar certo, eu não vou conseguir. O Senhor está falando: se posiciona, vai para a linha de frente. Nessa situação não é você que vai lutar, sou eu que vou lutar a favor da sua causa, em nome do Senhor Jesus. E vocês não precisarão lutar nessa batalha, somente tome posição, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo, nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Não fique esperando, saiam para lutar, e o Senhor estará com vocês. Qual é o propósito que você tem colocado na sua mente? Qual que é a resposta que você quer de Deus? Deus, Ele está dando a resposta aqui, ó. Vai para cima, faz a sua parte. Eu estou nesse negócio, eu abençoo, apenas tome posição em nome do Senhor Jesus. Que verso que eu parei? Nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Verso 18: Josafá prostrou-se rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram ao Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada, antes de ir para a batalha, antes de lutar, o que eles fizeram? Antes de ir para a batalha, o que eles fizeram? Louvaram ao Senhor em alta voz. Levantaram-se e louvaram ao Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. E eles saíram somente quando clareou o dia? Ah, mas está muito cedo, está frio, acordar nesse tempo. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Escutem-me, Judá e o povo de Jerusalém. Escutem vocês que estão aqui na igreja nesse momento. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor, e vocês terão vitória. Tenham fé no Senhor e vocês serão sustentados. Tenham fé em Deus e vocês serão sustentados. E desprezem os profetas. É isso que está escrito? Não é isso que está escrito. Está escrito assim, ó: tenham fé nos profetas do Senhor e vocês terão o quê? A vitória. Você está ouvindo tudo que esse profeta aqui está falando para você. Aí você chega em casa, ou está atravessando a rua, ou recebe uma ligação, ou vê no WhatsApp, enfim, ou você já recebe uma informação: ah, sabe aquele negócio assim, então, não deu certo. Ah, o emprego, não deu certo. Não vai dar. Não vai dar para pagar. Deixou de confiar naquilo que o Senhor te falou com você nesse momento.
O Senhor, Ele nos dá a vitória. Só que o inimigo usa outros canais para poder deixar a nossa mente bem tranquila, e quando vai ver, deixa tudo confuso, e nós não entendemos o que o Senhor já falou, nos prometeu, falou com as nossas vidas. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor, e vocês terão vitória. Será que o que o pastor está falando é verdade? É isso mesmo? Quando vem essa dúvida, tenham fé na palavra do Senhor, tenham fé nos homens do Senhor, homens de Deus que dão realmente testemunhos do Senhor, porque está cheio de pessoas aí que falam de Deus, só que o testemunho da vida não é nada de Deus. Então, quando nós falamos do Senhor, a nossa vida precisa estar no altar do Senhor também. Pode olhar para a minha vida, amém? Verso 21. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército, cantando o quê? O hino da vitória. Olha lá, ó. Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. De repente, a situação que você começou a ir atrás e está lá no deserto enfrentando, e as situações se mostrem adversas, contrárias, o Senhor diz o que para você? Deem graças ao Senhor, vai louvando, vai engrandecendo o nome do Senhor. Quando você for para esse negócio, quando você for para essa batalha, quando você for para essa guerra, para essa situação, é para você ir louvando ao Senhor. Se aparecer algumas situações para você também, para sua mente se distrair e você pecar, aí o Senhor está falando para você aqui, para você ir louvando, porque enquanto nós estamos louvando, enquanto nós estamos adorando ao Senhor, nós estamos vigiando, e estamos enchendo a nossa mente do que? De louvores, enchendo a nossa mente do que? De santidade. E quando nós estamos louvando ao Senhor, o inimigo ele não tem poder, porque quando você está louvando, engrandecendo o nome do Senhor, o pecado ele pode vir por uma situação, mas você está engrandecendo o nome de Deus. Agora, quando você está distraído, ouvindo qualquer baboseira aí fora, ou olhando para qualquer situação aí fora, está distraído, né? De repente, você está lá, vai para a batalha, mas está distraído. Se você está distraído, não está vigiando, o que vai acontecer com você? Vamos ser mais claros, irmãos. Vamos ser mais claros. Se nós estivermos em pecado, nós queremos a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Senhor, eu quero a bênção, eu quero a vitória. Mas se eu estiver em pecado, como que o Senhor pode me abençoar se eu estiver em pecado? O Senhor ele diz assim: vigiem e orem, pois o inimigo, seu adversário, lá em Pedro está escrito, ele anda ao nosso derredor, procurando uma brecha. Ele está bramando como um leão, procurando uma brecha para nos devorar. E aí os anjos estão ao nosso derredor, né? O tempo todo ali. Quando eu peco, o que acontece? Eu abro uma fenda. Nessa fenda que eu abri, através do pecado, o inimigo ele entra. E aí eu não consigo, não tenho autoridade. Aí eu falo, poxa, por que a minha vida não deu certo? Por que eu estou patinando e não saio do lugar? Deus falou o quê? Primeiro, para ouvir os profetas. Quantos conselhos, irmãos,
eu e a pastora Simone e alguns outros pastores da igreja aqui, quantos conselhos nós já não demos para famílias, para casais, para jovens? Quantos conselhos? Só que muitos dos conselhos que nós demos, as pessoas não ouviram aqui. Ouviram aqui, ouviram, mas não entenderam e não mudaram de vida. No momento do aconselhamento, as pessoas querem ouvir, quando vem com um propósito não de mudança, ele não quer ouvir aquilo que Deus tem para falar para uma mudança. Ele quer ouvir exatamente aquilo que ele já pensou, aquilo que o inimigo já colocou no coração dele. Se não for de encontro ao que está na mente dele, ele não vai fazer e não tem mudança. Então, quando ouve o profeta, quando ouve o aconselhamento, a vida ela muda, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então eu ouvi o conselho, eu não estou pecando, eu estou indo para a guerra louvando ao Senhor, engrandecendo o nome do Senhor, eu estou acordando cedo. Tem como não ser abençoado dessa forma? Tem como não ter vitória? Porque seria muito fácil eu falar para você aqui: olha, vocês vão ter vitória, vai louvando, vai engrandecendo o nome do Senhor, e você vai sair daqui transformado, renovado. Deus dá vitória sim. Só que o Senhor, Ele te diz também: se conserta. Eu não habito em casa suja. Não tem como você servir a dois senhores. Ou você agrada um ou agrada outro. Ou você agrada a Deus ou você agrada a Mamon, Deus do dinheiro. Muitos dizem assim: ah, mas eu preciso trabalhar, por isso que não dá para mim congregar, não dá para mim ir para a igreja. Mentira! Dá para você dar um jeitinho, dá para você louvar. Se não dá para vir no domingo, dá para vir na quarta. Se não dá para vir na quarta, vem no domingo e vai se encaixando. Deus, Ele prepara todas as coisas. E aí nós vamos nos compromissando com tantas coisas, com tantas adversidades, e às vezes até falamos: ah, eu busco em casa. Mentira, não busca. Você que está me ouvindo aí também, mentira sua, você não busca. Busca às vezes ouve. Ah, deixa eu ouvir um pouquinho, mas aí ouve um pouquinho, está assistindo um pouquinho, daqui a pouco a fritura na panela, a louça na pia, a criança que está fazendo barulho, e aí não ouve mais, pronto, acabou. Por isso nós precisamos nos reunir como corpo. O Senhor, Ele dá vitória? Dá vitória sim, em nome do Senhor Jesus. Só que o Senhor nos trouxe essa noite aqui para falar que Ele nos dá vitória, mas para falar que nós precisamos também entrar no prumo do Senhor, entrar nos caminhos do Senhor verdadeiramente, louvando, adorando, engrandecendo o nome do Senhor, ouvindo as instruções do Senhor, e Ele vai dar vitória sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Do que eu coloquei aqui, não falei nada. Vamos lá para Salmo 118 para nós encerrarmos. O Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração, ao meu também. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Coitadinho do Rodrigo, ele pediu muitas desculpas. Ele que ia pregar hoje pediu muitas desculpas. O pastor, me perdoa, você sabe, eu sei que isso não pode se fazer, mas ele está correndo com coisas do casamento, está com visita e correndo com coisas do casamento dele, e esqueceu totalmente. E aí o Espírito Santo de Deus falou: não, eu quero falar de outra forma nessa noite, né? Amém, irmãos? Salmo 118, todos abriram? Para nós encerrarmos, o pessoal vai louvar mais um cântico, adorar a Deus, amém? Salmo 118. Como é que você vai ter vitória? Como é que você vai para a guerra? Louvando. Como é que você vai para a guerra? Louvando. Vai ouvindo qualquer música, qualquer funk, qualquer coisa de balada aí? Não, você vai para a guerra
louvando. Ah, pastor, não pode ouvir uma boa música? Uma boa música até pode se ouvir, não há problema nenhum. Mas entre escolher uma boa música, se eu sei que eu estou indo para uma guerra, se eu sei que a batalha é espiritual e eu estou indo para uma guerra que é espiritual, então eu vou louvando ao Senhor em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Salmo 118. Se coloca de pé junto comigo aqui. Eu leio o versículo ímpar e você lê o versículo par. Diz assim: Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor. Irmãos, um momento só. Traz a situação que está te afligindo aí. No momento desse salmo, que é bom que você traga a situação que te aflige, alguns problemas, os problemas da sua vida, a resposta que você pediu a Deus. Por quê? Porque aqui, esse salmo é um cântico ao Senhor. Então, pense nessas situações e leia junto comigo. Amém? Você entendeu? Amém? Em nome do Senhor Jesus. Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. E os sacerdotes digam: o seu amor dura para sempre. Os que temem o Senhor digam: o seu amor dura para sempre. Na minha angústia clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. O Senhor está comigo, não temerei. O que me podem fazer os homens? O Senhor está comigo. Ele é o meu ajudador, verei a derrota dos meus inimigos. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Cercaram-me por todos os lados, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Empurraram-me para forçar a minha queda, mas o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força e o meu refúgio. Ele é a minha salvação. Alegres brados de vitória ressoam na tenda dos justos. A mão direita do Senhor age com poder. Não morrerei, mas vivo ficarei, para anunciar os feitos do Senhor. O Senhor me castigou com severidade, mas não me entregou. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Abram as portas da justiça para mim, pois quero entrar para dar graças ao Senhor. Dou-te graças, porque me respondeste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Este é o dia em que o Senhor agiu. Alegremos-nos e exultemos neste dia. Salva-nos, Senhor. Nós imploramos. Faze-nos prosperar, Senhor, nós suplicamos. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor nós nos abençoamos. O Senhor é Deus, e Ele fez resplandecer sobre nós a sua luz. Juntem-se ao cortejo festivo, levando ramos até as pontas do altar.
Todos, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos louvar ao Senhor, dando graças ao Senhor. Vamos louvar um refrão de um cântico antigo, que ele começa assim, ó. Fez caminho No meio do mar, para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele vai te ver. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se nas águas tu passares, não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado canto, do outro lado canto. Aleluia. Cíntia, vem aqui, nós vamos orar por você. Em nome do Senhor Jesus, pode continuar cantando aí, meus irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele vai te ver. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se nas águas tu passares, não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado canto, frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar
Senhor. Deus, a cada instante das nossas vidas, Pai, nos momentos difíceis, Senhor amado. Sim, Senhor amado, principalmente, Pai, quando percebemos que nada está favorável ao nosso lado, Santo Deus. Senhor amado, que nos basta, sim, Senhor amado, saber, Santo Deus, que o Senhor está do nosso lado, Deus. Santo Deus, Ele estando do nosso lado, Santo Deus, nós podemos, sim, Senhor amado, saltar muralhas, Senhor amado, derrubar gigantes. Santo Deus, nós podemos tudo, Pai amado, porque o Senhor é quem nos sustenta, o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso rochedo, o Senhor é a nossa mão forte, nossa mão poderosa. Oh, Pai, obrigado, Santo Deus, porque o Senhor é esse Deus presente nas nossas vidas, Deus. Deus, que quando nós estamos, Santo Deus, frente ao mar, Santo Deus, e não temos para onde correr, Deus, Santo Deus, as tuas mãos nos sustentam, Santo Deus. Santo Deus, mesmo assim, Senhor amado, se naquele momento, Santo Deus, o Senhor não abrir o mar, Senhor amado, o Senhor nos faz atravessar, Pai amado, andando sobre as águas, Deus. O hino da vitória, toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele vai te ver. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou. E no nome do Senhor um hino de vitória. Do outro lado, quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenhas medo, irmão, se atrase Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Pastora Simone, vem orar para encerrar aqui. Em nome de Jesus. Pode, irmão? Pode, amém? É isso aí. Glória a Deus. Feche seus olhos, irmãos. Santo Deus eterno Pai, obrigado, Senhor amado, por essa noite. Obrigado, Senhor amado, pela tua santa e bendita palavra. Senhor amado, que esta palavra, Senhor, possa estar, Senhor amado, dentro do nosso coração. Que nós possamos manifestá-la, Senhor, ao andarmos, Senhor amado, ao descermos essas escadas. Que nós possamos declarar ela em nossa vida, crendo que o Senhor é aquele que batalha por nós. Senhor amado, lendo, Senhor amado, essa passagem, mais à frente, Senhor amado, nós vamos ver que eles, Senhor, se prepararam e o exército inimigo, eles mesmos, Senhor amado, se combateram uns aos outros e eles morreram. Quando eles foram ver o exército inimigo, Senhor, eles estavam todos mortos e eles ficaram 3 dias saqueando a cidade, Pai. E eram tantas coisas que eles pegaram, tantos despojos que eles não conseguiam carregar, de tantas coisas que eles levaram, Senhor amado, de bênçãos para eles. Senhor amado, eu creio que o Senhor tem muito além daquilo que a gente pensa. O Senhor tem muito além daquilo que a gente espera. Que essa palavra, Senhor amado, de hoje seja vida para nós.
Casais, não esqueçam, sábado às 19h30 nós temos um encontro aqui, amém? Em nome de Jesus, amém? Amém? Entendeu aí? Casal. Camila não é casal ainda. Logo, ó o varão aí, em nome de Jesus, amém? Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a doce consolação, a paz e a comunhão do Espírito Santo de Deus permaneçam gravados em nossos corações de hoje para todo sempre. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor Jesus Cristo e fala para ele: tome posição, meu irmão, e você terá vitória em nome de Jesus.